Seção 2ª. Do cálculo do imposto. Artigo 44. O imposto é não cumulativo, abatendo-se em cada operação o montante cobrado nas anteriores, por esta ou outra unidade da Federação, e será calculado pela aplicação da alíquota cabível sobre a base de cálculo definida nesta seção. Parágrafo 1º. A isenção e a não incidência não implicarão créditos de imposto para abatimento daquele incidente nas operações seguintes. Parágrafo 2º. As alíquotas do imposto são: inciso 1º. Nas operações de exportação, 13%. Inciso 2º. Nas operações internas e interestaduais, 17%. Inciso 3º. Nas operações interestaduais que destinam mercadorias a contribuintes, para fins de industrialização ou comercialização, 12%. Artigo 45. A base de cálculo do imposto é: inciso 1º. O valor da operação, de que decorrer a saída da mercadoria. Inciso 2º. Na falta do valor, a que se refere o inciso anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3º. Na falta do valor, e na impossibilidade de determinar o preço aludido no inciso anterior. Alínea A. Se o remetente for industrial, o preço FOB estabelecimento industrial, à vista. Alínea B. Se o remetente for comerciante, o preço FOB estabelecimento comercial, à vista, em vendas a outros comerciantes ou industriais. Inciso 4º. No caso do inciso 2º do artigo 37, a base de cálculo é o valor constante dos documentos de importação, convertidos em cruzeiros à taxa cambial efetivamente aplicada em cada caso e acrescido do valor dos impostos de importação, e sobre produtos industrializados, e demais despesas aduaneiras, efetivamente pagos. Inciso 5º. O valor da operação, de que decorrer o fornecimento, na hipótese prevista no inciso 3º do artigo 37. Parágrafo 1º. Nas saídas de mercadorias para estabelecimento em outro estado, pertencente ao mesmo titular, ou seu representante, quando as mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo reacondicionamento, e quando a remessa for feita por preço de venda a não contribuinte, uniforme em todo o país, a base de cálculo será equivalente a 75% desse preço. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3º, b, deste artigo, se o estabelecimento comercial remetente não efetuar vendas a outros comerciantes, ou a industriais, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda no estabelecimento remetente, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Para aplicação do inciso 3º deste artigo, adotar-se-á média ponderada dos preços efetivamente cobrados pelo estabelecimento remetente, no segundo mês anterior ao da remessa. Parágrafo 4º. Nas operações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, quando houver reajuste do valor da operação depois da remessa, a diferença ficará sujeita ao imposto no estabelecimento de origem. 5º. Nas saídas de mercadorias decorrentes de operações de venda aos encarregados da execução da política de preços mínimos, a base de cálculo é o preço mínimo fixado pela autoridade federal competente. Parágrafo 6º. O montante do imposto sobre circulação de mercadorias integra a base do cálculo, a que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Parágrafo 7º.
Na saída de mercadorias para o exterior, ou para os estabelecimentos, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 1º do Decreto-Lei nº QATRO 06, de 31 de dezembro de 1968, a base de cálculo será o valor líquido faturado, a ele não se adicionando frete auferido por terceiros, seguro ou despesas decorrentes do serviço de embarque por via aérea ou marítima. Parágrafo 8º. Quando for atribuída condição de responsável industrial, ao comerciante atacadista, ou ao produtor, relativamente ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo será 30%. Inciso 1º. O valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da margem estimada de lucro do comerciante varejista, obtida mediante aplicação dos percentuais abaixo sobre aquele valor. Alínea A. Material de construção. 20%. Alínea B. Cosméticos. Alínea C. Gêneros alimentícios. 15%. Alínea D. Bebidas em geral. 50%. Alínea I. Medicamentos. 30%. Alínea F. Vestuário. 35%. Alínea G. Móveis. 40%. Alínea H. Outras mercadorias ou produtos. 20%. Inciso 2º. O valor da operação promovida pelo responsável acrescido da margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadoria com preço de venda, máximo ou único, marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente. Parágrafo 9º. Sendo a margem de lucro efetiva normalmente superior à estimada na forma da inciso I do parágrafo anterior, o percentual ali estabelecido será substituído pelo que for determinado em convênio celebrado de acordo com o disposto no parágrafo 6º do artigo 23 da Constituição Federal. Artigo 46. O montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência da União, integra a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, exceto quando a operação configure hipótese de incidência de ambos os tributos. A operação constitua fato gerador de ambos os impostos. Inciso 2º. Ao tratar de produtos sujeitos ao tributo federal com base de cálculo relacionada com o preço máximo para venda a varejo, marcado pelo fabricante. Artigo 47. O imposto poderá ser calculado sobre o valor estimado da venda do contribuinte quando: primeiro, além dos cargos previstos neste artigo, o montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado com base em valor fixado por estimativa, garantida, ao final do mesmo, a complementação ou a restituição em moeda, ou sob a forma de utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, às quantias pagas com insuficiência, ou em excesso. Parágrafo 2º. O regulamento estabelecerá a forma de apuração, de devolução e compensação, os prazos para recolhimento, e as obrigações tributárias acessórias, admitida distinção em função de categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.